Ok, no vídeo anterior estávamos falando sobre introdução ao movimento, assunto da mecânica, da física clássica, e apresentamos uma fórmula que dizíamos ser das mais populares da física, que estabelecia a relação entre distância, velocidade e tempo, ou seja, a distância é igual ao produto da velocidade pelo tempo. E dizíamos também que se a velocidade não for constante ao longo do tempo, se ela estiver variando, a forma de se medir a velocidade é por meio da aceleração, ou seja, a velocidade é igual à aceleração vezes o tempo. Bem, assim como a distância é igual à velocidade vezes o tempo, podemos dizer que a velocidade, ou seja, essa grandeza física chamada velocidade, mede a razão da distância pelo tempo. E que essa grandeza física chamada aceleração mede a razão da velocidade ao longo, ou seja, a velocidade é para medir a variação de distância no tempo, e a aceleração tem como objetivo medir a variação da velocidade no tempo. Falamos também que existe uma aceleração constante apontando para o centro da Terra, ou seja, um vetor de aceleração chamado de aceleração da gravidade, que estamos arredondando o seu valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo, nós vamos imaginar aqui um edifício, seja um edifício alto, que estamos lá em cima e vamos lançar uma moeda, ou seja, a moeda começa com velocidade nula e vai descer sobre a ação da gravidade, ou seja, ela vai ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado na direção do solo, ou seja, apontando para o centro da Terra, né? A pergunta que nós estamos fazendo aqui é se ele começa com a velocidade inicial igual a zero, ou seja, 0 metro por segundo. Nós gostaríamos de saber qual vai ser a sua velocidade final depois de decorridos, ou seja, depois de um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Bem, se a aceleração for constante, a velocidade é igual a aceleração vezes tempo, estamos usando essa fórmula. Então a velocidade vai ser de aceleração é da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 2 segundos. Isso aqui pode ser escrito 10 metros por segundo ao quadrado vezes 2 segundos. 10 vezes 2 está dando igual a 20. Esse segundo cancela com esse segundo ao quadrado, está dando 20 metros por segundo. Ou seja, a intuição que a gente tem sobre a aceleração, ou seja, que é uma grandeza que tem por finalidade medir a variação da velocidade ao longo do tempo, está bastante claro. A moeda é lançada com velocidade zero, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade está crescendo 10 metros por segundo a cada segundo. Então, depois de 2 segundos, o valor da velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Bem, então a velocidade está, nesse caso, crescendo, enquanto ela está caindo aí, né, desse alto edifício, ela está crescendo a 10 metros por segundo a cada segundo, ou seja, na razão de G, né? Então, isso aqui, por isso é que nós dizemos que ele tem uma velocidade inicial de 0 metro por segundo e uma velocidade final de 20 metros por segundo, decorrido um tempo de 2 segundos, sobre a ação de uma aceleração igual a 10 metros por segundo a cada segundo. Essa aqui é a interpretação desse problema, né? Bem, e como é que a gente poderia calcular a distância percorrida nesse tipo de problema?
Bem, se a aceleração é constante, e somente nesse caso, ou seja, quando a aceleração permanecer constante, é possível calcular a distância utilizando o valor da velocidade média vezes tempo. Ou seja, em vez de trabalhar com velocidade com distância igual a velocidade vezes tempo, vamos trabalhar com distância igual a velocidade média vezes tempo, onde a velocidade média vai ser calculada de que forma? A velocidade final no instante t igual a 2 segundos, menos a velocidade inicial, ou seja, no tempo t igual a 0 segundo, dividido pelo tempo de 2 segundos. Ou seja, a velocidade média nesse exemplo que nós estamos trabalhando vai ser a velocidade final da moeda 20 metros por segundo, menos a velocidade inicial que estava em 0 metro por segundo, dividido por 2 segundos, ou seja, 20 menos 0 está dando 0, 20 menos 0 está dando 20, dividido por 2 está dando 10, ou seja, 10 metros por segundo. Então, nesse exemplo, o valor da velocidade média nesse intervalo de tempo de 0 até o tempo igual a 2 segundos, a velocidade saiu do 0 e foi até 20, a velocidade média está dando igual a 10 metros por segundo. Bem, então é possível a gente calcular qual é a distância. Vamos puxar aqui uma nova página. Então nós temos que distância é igual a velocidade média vezes tempo, não é isso? A distância está sendo igual a 10 metros por segundo, que é o valor da velocidade média, vezes o tempo de 2 segundos. Então a distância, o segundo simplifica pelos segundos, 10 vezes 2 está dando 20, ou seja, a moeda terá percorrido uma distância igual a 20 metros. Bem, então as expressões, as fórmulas ou expressões que nós estamos trabalhando aqui é distância igual a velocidade vezes tempo, e velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Bem, então a velocidade final que nós temos aqui, ela é igual à velocidade inicial, ou seja, a velocidade final que a moeda tem vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bem, ele partiu com velocidade igual a 0, mas poderia ter qualquer valor de velocidade. Bem, nós estamos interessados em saber aqui como é que a gente poderia calcular a distância, né? Distância percorrida pela moeda quando a aceleração tiver um valor constante, né? Bem, já acabamos de comentar aí que no caso da aceleração ser constante, somente nesse caso, a distância que a moeda percorre pode ser calculada com a velocidade média multiplicado pelo tempo. Bem, a velocidade final está aqui, a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial nesse exemplo foi igual a 0, mas ele poderia ter um valor diferente desse, né? A velocidade média, nós sabemos que ele vale quem? A velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Bem, nós podemos então encontrar aqui que se a velocidade média é igual à velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2, nós podemos encontrar dessa expressão que a velocidade final vai ser 2 vezes a velocidade média, ou seja, basta passar o 2 multiplicando para lá, menos a velocidade inicial. E nós podemos pegar esse valor da velocidade média
e jogar nessa equação para obter alguma coisa desse tipo, ó. 2 vezes a velocidade média menos a velocidade inicial é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou 2 vezes a velocidade média, passando o VI aqui para a direita, vai ser 2VI mais a aceleração vezes tempo. Dividindo tudo por 2, nós vamos ter velocidade média é igual a VI mais a aceleração vezes tempo dividido por 2. Mas olha que fato interessante, olha, a distância, no caso que o movimento da moeda acontece com aceleração constante, pode ser calculado como sendo velocidade média vezes tempo. Então, dessa expressão, nós podemos isolar o Vm e dizer que Vm é igual a distância dividido pelo tempo. Então, nós estamos aqui, ó, que a distância dividido pelo tempo vai ser igual a VI mais a aceleração vezes tempo dividido por 2. Multiplicando tudo, ambos os membros por tempo, ou passando o tempo para a direita, vamos ter distância, vai ser velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a maneira de se calcular a distância percorrida quando a aceleração for apresentar um valor constante. Vamos apresentar um exemplo seguinte para confirmar isso aí, ou seja, só mudar aqui de cor. Nos 2 segundos, então, ele parte de uma velocidade inicial igual a 0 metro por segundo, multiplicado por 2 segundos, mais, olhando para esse aqui, aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 2 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então a gente observa que a distância vai ser isso, esse termo dá 0, 10, 2 ao quadrado dá 4, 10, 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2, vezes 10, 20. Segundo ao quadrado com segundo ao quadrado simplifica, a distância vai dar igual a 20 metros. O importante é que essa expressão que nós acabamos de deduzir agora é válida para uma velocidade inicial igual a 0 ou para qualquer valor de velocidade inicial. A única restrição que nós temos aqui é que a aceleração tem que permanecer constante durante todo o tempo.